Doutor Me Consulta já está de volta e eu tenho um convite a fazer para você. Participe do nosso programa, encaminhe as suas dúvidas sobre qualquer tipo de patologia para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. Os nossos especialistas da saúde estão de prontidão para tirar todas as dúvidas de vocês. Então participe! E agora, fique com o recado do Rei dos Óculos e Labovida. Você sabia que Boa Vista já tem uma loja oficial Kodak? É isso mesmo, o Rei dos Óculos agora é Ótica Oficial Kodak em Boa Vista. E para começar, está rolando uma mega promoção de inauguração e você não pode ficar de fora. Na compra de um par de lentes Kodak, você escolhe o que quer ganhar, o segundo par de lentes grátis ou até 50% de desconto para quem você quiser presentear. É a promoção Dose Dupla Lentes Kodak Rei dos Óculos. Rei dos Óculos, a Ótica Oficial Kodak em Boa Vista, Avenida Ataíde Teve, próxima à Mangueira. O teste molecular para a Covid-19, PCR, é um exame genético para a detecção do coronavírus desde os primeiros dias de infecção. O PCR detecta o vírus na fase aguda da doença, identificando a presença do RNA do vírus em amostras obtidas por meio de suave, o famoso cotonete, na mucosa do nariz e garganta. É um teste indolor, porém, pode ser incômodo para algumas pessoas. O exame deve ser realizado por pacientes do 2º ao 12º dia de início dos sintomas como febre, tosse seca, cansaço, entre outros. Agende seu exame pelo WhatsApp 98803 1565 ou ligue 3626-4276. A coleta pode ser realizada na sua casa e o resultado do teste sai em até 24 horas. O laboratório está sempre buscando o melhor para atendê-los e, claro, sempre com o selo de qualidade que só o Labovida tem. Não fique na dúvida. Faça o seu exame. Labovida, cuidando de você. Você sabe o que é neuralgia do trigêmeo? Bom, a gente vai saber agora, porque eu entrevisto ela, a anestesiologista, a doutora Yasmin Sindu. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Kelly. Obrigada por me receber de novo. Imagina, a gente que agradece, doutora. Então, vamos esclarecer aos nossos telespectadores do que se trata a neuralgia trigêmeo. Então, quando a gente pensa em algia, vem do álgico de dor. E neuralgia do trigêmeo, do nervo trigêmeo, que é um par craniano, que inerva regiões da cabeça, né? O trigêmeo, ele tem 3 ramos, o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Então, a neuralgia do trigêmeo, ela pode ser tanto dos 3 ramos, como de um dos ramos específicos. E o porquê dessas dores, doutor? Tem alguma causa específica? Então, qualquer doença que seja desmielinizante, que cause lesão nesse nervo, a gente pode evoluir com neuralgia do trigêmeo. Uma das mais relacionadas que a gente tem é diabetes, né? Apesar de não ser tão comum entre os pacientes diabéticos, a diabetes é uma causa para. Entretanto, a causa mais comum, na verdade, é não ter causa. A incidência maior são pacientes que não têm nenhuma doença de base, mas que evoluem. E essas dores, elas são dores constantes ou elas aparecem bem esporadicamente? Isso, elas são constantes. Ela tem uma faixa etária entre 40 e 60 anos entre os pacientes, né, de surgimento dessa neuralgia, principalmente em mulheres. Ela surge do nada, assim, não tem nenhuma causa específica, tirando as doenças relacionadas, né, que eu falei, e elas são muito repetitivas e de curto prazo. Elas duram de 30 segundos até 2 minutos, mas elas podem se repetir várias vezes durante o dia. E são dores muito fortes mesmo, que incomodam demais os pacientes. E quais são as regiões que elas costumam aparecer, doutora? Então, a gente tem esses 3 ramos. O mais comum, na verdade, é o mandibular. Então, a gente tem os pontos gatilhos, como da doença muscular que a gente já discutiu antes. Essa doença também tem os pontos gatilhos. Então, toda vez que esse gatilho é acionado, a dor surge. Então, uma coisa que é muito interessante da neuralgia do trigêmeo é que um ponto gatilho ele pode estar no dente. E aí a gente tem muitos pacientes que arrancaram o dente achando que o problema era no dente e não resolveu. Então a gente precisa de uma investigação, de uma conversa mais profunda com o paciente antes de partir para uma ressecção, né?
Até para descobrir realmente a raiz, né, dessa dor, de onde é que está saindo. Isso. Porque a gente tem, muitas vezes, a gente sente determinadas dores que a gente acha que é num lugar, mas essa dor está irradiando já de uma outra região do nosso corpo, né, doutora? E assim, tem essa coisa muito específica, assim, de ser uma dor absurda, mas que ela para de repente, porque dura de 30 segundos a 2 minutos. Então a gente não tem essa relação com doenças do dente mesmo. São dores constantes, né? Não é porque sai de 0 de dor para 10 de dor. São dores em choque, né? Que é um pouco diferente das dores que a gente tem de um processo inflamatório, por exemplo, no dente. Olha, doutora, a gente vai agora para a pergunta dos nossos telespectadores. Vamos conhecer a primeira pergunta na tela. Essa doença pode se desenvolver nos dois lados do rosto? Então, essa doença, ela quando é idiopática, quando não tem causa de base, ela é de um lado só. Porém, como a gente tem desmielinização do nervo, ela pode ser bilateral. Aí a gente já tem uma neuralgia do trigêmeo secundária a alguma outra doença. A gente tem mais uma participação, doutora, é a Francisca, ela é do bairro Aparecida. E ela diz, quando descobri a neuralgia, busquei conversar com pessoas que vivem experiências parecidas. Muitas falam sobre acupuntura. Ela pode ser uma alternativa? Ela é uma alternativa maravilhosa. Assim, tem vários estudos hoje publicados com redução das doses de anticonvulsivante, que é o tratamento para a neuralgia do trigêmeo. Então, com redução das doses do medicamento por conta da acupuntura. O único problema é que esse benefício, ele só ocorre enquanto está fazendo acupuntura. Não tem a longo prazo, por exemplo, vou fazer 20 sessões de acupuntura e aí depois não faço mais, aí volta a dor e precisa voltar para aquelas doses. Mas enquanto se tem o tratamento, ela reduz sim as dores. Então, doutora, no caso, a acupuntura seria uma alternativa, Isso certo? mesmo. Teria algum outro tipo de tratamento? Sim, os tratamentos mais precoces em relação à acupuntura são os remédios mesmo, né? Os anticonvulsivantes e o antidepressivo. Entre eles, a gente tem o anticonvulsivante como o principal remédio mesmo de tratamento, é o que melhor responde. Quando a gente não tem essa resposta à acupuntura, às drogas, os medicamentos em geral, a gente já parte para cirurgias. Não necessariamente cirurgia campo aberto. A gente pode queimar, ablar esse nervo e a gente tem melhora dessa dor também. Mas é uma situação mais agressiva em relação ao tratamento, então a gente deixa para o último caso. A doutora Sara mencionou aqui que é realmente uma doença que não tem causa aparente, ela pode simplesmente aparecer um certo dia. Exatamente. Como é que esse paciente, essa pessoa, pode identificar que ela realmente adquiriu uma neuralgia do trigêmeo? Então, a gente precisa realmente fazer uma consulta, porque a gente tem várias doenças, várias dores orofaciais que se confundem um pouquinho. Então, para cada dessas doenças, a gente vai ter sintomas específicos, duração, por exemplo, a neuralgia do trigêmeo, ela obrigatoriamente é de curta duração, então 30 segundos a 2 minutos. Se você está tendo uma dor de 10 minutos, a gente já afasta e aí já tem que pensar em outras dores orofaciais, que realmente são, infelizmente, muitas. Tá, então só para deixar bem claro, assim, para mim e para o nosso telespectador, a neuralgia, ela é uma doença relacionada às dores e eu quero saber, assim, se essa dor, ela vai acontecer todos os dias, a todo momento, ou ela pode vir de forma esporádica, assim, tipo, sentir hoje, daqui uma semana ela pode aparecer novamente? Ela é bem variável de paciente para paciente. Tem paciente que é desse jeito e ela realmente surge do nada e vai embora do nada. E alguns pacientes evoluem com uma dor constante todos os dias, que aí ela não consegue mais falar, não consegue mastigar, não consegue fazer nada que mexa com a boca, né? Porque, como eu te falei, o principal ponto gatilho é intraoral, né? Então, esse paciente fica muito debilitado no dia a dia dele. Ela realmente dura pouco, mas ela pode vir 100 vezes no dia, 200 vezes no dia, porque dura 30 segundos, então pode, apesar de durar pouco, ela pode vir inúmeras vezes. Então você que se identificou com este assunto, com esse tema, tem, né, essas dores, vez ou outra, já pode ser um alerta para você buscar um profissional e tentar identificar realmente o que está acontecendo,
porque o que a senhora acabou de mencionar aqui pode trazer certas consequências, né, doutora? Com certeza. E tem como reverter essas consequências aí? A senhora mencionou que a pessoa pode ficar sem comer, enfim. Sim, é porque essas consequências, na verdade, são sensitivas. A partir do momento que eu tiro a dor, o paciente volta a ter uma vida normal. Então, a gente tem esses medicamentos, tem a acupuntura, tem a radiofrequência, risotomias. Então, vai variar do quanto a gente vai conseguir controlar, mas sempre tem controle. Então, no caso, em relação a esse controle, é algo que ele vai levar para a vida toda, né? Isso. E essa doença é uma doença que ela entra realmente em remissão, assim, sabe? A gente tem muitos pacientes que param a medicação e ficam sem dor mais, diferente das outras que eu costumo trazer aqui. Doutora, a gente tem mais uma participação, é do Bento. Ele é lá do bairro Messejana. E o Bento pergunta o seguinte: o tratamento pode trazer a cura ou apenas amenizar a dor? Não, nesse caso a gente não tem cura, mas a gente tem remissão. Quando a gente fala em remissão, a gente quer dizer que vai ficar sem dor, mas que ela pode voltar do mesmo jeito que ela começou, do nada. Então, ela é menos ruim que as que eu costumo trazer, mas ela não tem cura também. Mas a gente consegue remitir essa doença, sim. E aí, se voltar, a gente trata de novo e aí consegue uma nova remissão. Doutora, mais uma vez, muito obrigada por todas essas informações. E a gente já fica aqui ansioso pelo próximo tema, próximo programa. Obrigada, Kelly. É realmente um prazer estar aqui. Se você tem alguma dúvida, né, queira perguntar algo à nossa anestesiologista, a doutora Yasmin Sindor, você pode estar encaminhando para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. Convido você também para acompanhar o Doutor Me Consulta nas redes sociais. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas a gente volta no próximo programa trazendo muito mais informação sobre saúde, bem-estar e prevenção para você. Até lá!